se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. O sino amaldiçoado da Igreja Matriz. Na pequena vila de São Gregório, onde o tempo parecia estagnar-se entre ruas lamacentas e casas de pedra cobertas por musgo, havia uma igreja que se destacava não pela beleza, mas pelo medo que inspirava. A Igreja Matriz, com suas torres góticas escuras, era famosa por um sino que nunca deveria tocar sozinho. Contavam os antigos que, quando o som ecoava sem a presença de um sineiro, alguém da cidade estava prestes a morrer. Era uma noite fria de outono quando João, o padeiro, foi o primeiro a ouvir o som. Estava fechando sua loja quando o vento trouxe até ele o clangor distante do sino. Ele paralisou, sentindo um arrepio percorrer sua espinha. Não havia ninguém na praça, nem luzes nas janelas da igreja. João tentou convencer-se de que o som vinha de outro lugar, mas sabia bem que aquela nota grave e lúgubre só poderia vir dali. Na manhã seguinte, o velho Zé, que há anos cuidava das flores da igreja, foi encontrado morto em seu quintal, com olhos arregalados e uma expressão de terror estampada no rosto. Os moradores começaram a murmurar sobre o sino amaldiçoado, mas muitos ainda relutavam em acreditar. Afinal, como algo tão simples quanto um sino poderia prever a morte? No entanto, o sino voltou a tocar na noite seguinte. Desta vez, mais pessoas ouviram o som. As portas da igreja permaneceram trancadas, e nenhum sineiro foi visto subindo a torre. O medo começou a se espalhar como uma doença silenciosa. Alguns sugeriram chamar um padre de outra cidade para abençoar o local, mas outros temiam que isso apenas enfurecesse a força desconhecida que habitava o sino. Maria, uma jovem costureira, decidiu investigar. Movida por uma mistura de coragem e desespero, ela se aproximou da igreja durante uma noite enluarada. Ao chegar lá, percebeu algo estranho: as portas estavam entreabertas, como se convidassem-na para entrar. O interior estava escuro, mas ela conseguiu distinguir figuras sombrias nas paredes, pinturas antigas que pareciam ganhar vida sob a fraca luz da lua. Avançando lentamente, Maria notou um altar abandonado, coberto de poeira e teias de aranha. No centro do altar, havia um livro aberto, com páginas amareladas escritas em uma língua desconhecida. Ela sentiu uma compulsão inexplicável de tocá-lo, mas antes que pudesse fazê-lo, ouviu vozes sussurrantes vindas de todos os lados. As vozes falavam de morte, de almas perdidas e de um pacto antigo selado com sangue. Maria correu para fora, mas o som do sino maior já começava a soar novamente, mais alto e penetrante do que nunca. Ela mal conseguia respirar enquanto corria pelas ruas desertas, com o som ecoando atrás dela como um presságio inevitável. Quando finalmente chegou em casa, trancou todas as portas e janelas, rezando para que o sino não a tivesse escolhido como sua próxima vítima. No dia seguinte, 2 corpos foram encontrados, o do padre Antônio, que há décadas servia à igreja, e o de um homem desconhecido, vestido com roupas que pareciam pertencer a outra época. Os habitantes da vila entraram em pânico. Reuniões eram realizadas às pressas, mas ninguém sabia o que fazer. O sino continuaria tocando enquanto houvesse pessoas na vila. Os moradores de São Gregório começaram a evitar as proximidades da igreja, temendo que o som pudesse estar destinado a eles. Alguns sugeriram demolir a igreja, outros rezar incessantemente, mas todos sabiam que o sino continuaria tocando enquanto houvesse pessoas na vila. Foi então que Pedro, um ferreiro cético, decidiu confrontar o mal diretamente. Armado com uma marreta, Pedro marchou até a igreja, determinado a destruir o sino. Ele ignorou os avisos dos vizinhos, que diziam que o sino era protegido por forças além da compreensão humana. Para Pedro, aquilo era apenas superstição, e ele estava decidido a provar isso. Subindo a torre, ele encontrou o sino imóvel, como se aguardasse sua chegada. Quando ergueu a marreta para golpear o metal, uma força invisível o lançou contra a parede. Ele ouviu risos ecoando pela torre, risos que pareciam sair do próprio sino. Desesperado, Pedro tentou fugir, mas suas pernas não obedeciam. O sino começou a balançar sozinho, emitindo um som tão agudo que seus ouvidos sangraram. Quando o som cessou, Pedro estava caído no chão, sem vida, com os olhos fixos no teto. Seu corpo foi encontrado na manhã seguinte por um grupo de homens que haviam ido até a igreja para recuperá-lo.
Eles juraram nunca mais se aproximar da torre, pois agora sabiam que o sino era muito mais do que uma simples peça de metal. Os poucos que ainda restavam na vila começaram a abandonar suas casas, carregando apenas o essencial. Aqueles que ficaram juravam ter visto sombras movendo-se pelas ruas à noite, sempre em direção à igreja. O sino tocava todas as noites agora, sem pausa, como se estivesse chamando cada vez mais almas para si. Anos depois, viajantes que passavam pela região contavam histórias de uma igreja isolada no meio da floresta, onde um sino tocava sozinho durante a madrugada. Diziam que, se você ouvisse o som, deveria correr o mais rápido possível, pois o sino conhecia seu nome e logo estaria chamando por você. A vila de São Gregório tornou-se um lugar fantasma, com suas casas abandonadas e sua igreja amaldiçoada. Apenas os mais corajosos, ou os mais tolos, ousavam se aproximar do local, e mesmo eles retornavam com histórias de sombras e vozes que seguiam até suas casas. O sino continuava tocando, indiferente ao tempo e às mudanças ao seu redor. Era como se fosse parte de algo maior, algo que transcendia a compreensão humana. E enquanto o som ecoava pela noite, as almas daqueles que haviam partido pareciam sussurrar: não há escapatória. Décadas se passaram desde que a vila de São Gregório foi abandonada. A igreja, agora envolta em trepadeiras e musgo, parecia uma cicatriz esquecida na paisagem. Mas o sino continuava tocando, mesmo sem ninguém para ouvi-lo. Cientistas e historiadores ocasionalmente visitavam o local, intrigados pela lenda, mas nenhum deles permanecia por muito tempo. Um desses visitantes foi Clara, uma estudiosa de folclore e lendas urbanas. Determinada a desvendar o mistério, ela decidiu passar uma semana na vila abandonada. Armada com equipamentos de gravação e um caderno de anotações, ela se instalou em uma das poucas casas ainda de pé. Na primeira noite, o sino tocou exatamente à meia-noite. Clara gravou o som e, ao reproduzi-lo no dia seguinte, percebeu algo estranho. O áudio continha vozes distorcidas, quase inaudíveis, que repetiam palavras em latim. Ela reconheceu algumas delas como referências a rituais antigos, usados para invocar entidades sobrenaturais. Intrigada, ela decidiu explorar a igreja novamente, desta vez levando consigo uma câmera de vídeo. Ao entrar na igreja, Clara sentiu o ar pesado e opressor. As paredes pareciam vibrar com uma energia sombria, e as pinturas nas paredes pareciam observá-la. Quando ela chegou ao altar, o livro que Maria havia mencionado décadas antes ainda estava lá, agora mais deteriorado, mas ainda legível. As páginas continham descrições detalhadas de um pacto feito pelos fundadores da vila. Em troca de prosperidade, eles haviam oferecido suas almas ao Senhor do Som, uma entidade que se manifestava através do sino. O pacto exigia que o sino fosse tocado toda vez que uma alma fosse reclamada, garantindo assim a continuidade do ciclo. Horrorizada, Clara percebeu que o sino não era apenas um objeto amaldiçoado, mas uma porta para algo muito mais sinistro. Ela tentou fechar o livro, mas suas mãos pareciam presas às páginas. Uma voz sussurrou em seu ouvido: "Você sabe demais." Clara conseguiu escapar da igreja, mas o sino começou a tocar novamente, mais alto do que nunca. Ela correu de volta à casa onde estava hospedada, trancando todas as portas e janelas. Durante a noite, ela ouviu batidas na porta e vozes chamando o seu nome. Sabia que o sino a havia marcado. Pela manhã, Clara partiu apressadamente, prometendo nunca mais voltar. Mas o sino continuou tocando, e ela começou a ouvir seu som mesmo em seus sonhos. Era como se a entidade a estivesse seguindo, esperando o momento certo para reivindicá-la. Meses após sua visita à vila, Clara começou a sentir mudanças sutis em sua vida. Sonhos vívidos e perturbadores a assombravam todas as noites, sempre envolvendo o sino e a igreja. Ela tentou ignorá-los, mas o som do sino parecia ecoar em sua mente durante o dia também. Desesperada, Clara procurou a ajuda de especialistas em fenômenos paranormais. Um deles, um homem idoso chamado Doutora Silva, explicou que o sino era uma âncora para a entidade que havia sido invocada. Enquanto o sino existisse, a entidade continuaria atraída para o mundo dos vivos. A única maneira de acabar com o ciclo seria destruir o sino, mas isso exigiria enfrentar a própria entidade. Clara sabia que não tinha escolha.
retornou à vila de São Gregório, desta vez acompanhada por doutora Silva e uma equipe de investigadores. Quando chegaram à igreja, o sino começou a tocar automaticamente, como se soubesse que eles estavam ali. A equipe entrou na igreja, armada com câmeras, gravadores e objetos sagrados. Ao chegar ao altar, doutora Silva começou a recitar orações em latim, tentando enfraquecer a entidade. O sino balançava violentamente, emitindo sons ensurdecedores que faziam o chão tremer. De repente, uma figura sombria emergiu das sombras, com olhos brilhantes como brasas. Era a entidade, materializada pela primeira vez em séculos. Ela avançou sobre o grupo, mas Clara, com coragem renovada, agarrou uma marreta e golpeou o sino com todas as suas forças. O sino explodiu em 1000 pedaços, e a entidade soltou um grito agonizante antes de desaparecer. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. A igreja pareceu desmoronar sobre si mesma, como se nunca tivesse existido. Com a destruição do sino, a maldição que assolava São Gregório finalmente chegou ao fim. Chegou ao fim. Clara e sua equipe deixaram a vila, exaustos, mas aliviados. No entanto, Clara sabia que o preço de enfrentar a entidade havia sido alto. Ela sentia uma presença constante ao seu lado, como se algo ainda a observasse. Anos se passaram, e Clara dedicou sua vida a estudar outras lendas e mistérios. Ela escreveu livros sobre suas experiências, mas sempre evitava falar sobre o sino. Certa noite, enquanto dormia, ela ouviu um som familiar, o clangor distante de um sino. Acordando em pânico, Clara percebeu que o som vinha de dentro de sua casa. Ela correu para fora, mas o som a seguiu, cada vez mais alto. Quando finalmente parou, ela viu uma figura sombria parada à sua frente, com olhos brilhantes como brasas. Você pensou que poderia escapar, sussurrou a entidade antes de envolvê-la em trevas. Na manhã seguinte, os vizinhos encontraram a casa de Clara vazia, com apenas um sino enferrujado no chão da sala. Agora, dizem que o sino reaparece em diferentes lugares, sempre à procura de novas vítimas. Quem o ouve sabe que seu destino está selado. O ciclo continua, e o sino amaldiçoado nunca descansa. Se você sente que essa história merece continuar sendo contada, considere nos apoiar no Apoia-se. Com sua ajuda, podemos trazer mais histórias sombrias como esta à tona, explorando os mistérios que assombram nossa imaginação. https://apoia.se/aleatoriode